certo, meu querido Guga Noblat? Como é que você vê essa saída específica aí de hoje, que já era mais ou menos esperada, né? Ele já estava um pouco desgastado. Boris Johnson, ele tem um grande problema, né? Que ele gosta de mentir e ele acaba pego nas mentiras. Inclusive, quando ele começou a carreira de jornalista, assim que se formou, em 1987, no The Times, a primeira profissão dele, em um ano ali de carreira, ele já acabou demitido por produzir declarações falsas. Ele também, assim que foi eleito, ele foi eleito em 2001, né, para o Parlamento do Reino Unido, e em 2004 ele acabou afastado da cúpula conservadora por mentir sobre um caso extraconjugal. Agora ele mentiu também sobre a Partygate. Ele participou de inúmeras festas durante o período da pandemia, enquanto ele falava para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas não saírem. Enfim, ele foi e cometeu aquele pecado. Ele próprio acabou participando de festinhas. Enfim, isso vazaram fotos, foi um grande escândalo que quase derrubou, não chegou a derrubá-lo, mas fez com que ele se enfraquecesse. Ele perdeu muito apoio político. E agora, claro, enfraquecido, surge mais uma história de mentira de Boris Johnson. Dessa vez, ele disse que não conhecia o passado de um deputado, de um parlamentar que ele indicou para um cargo de confiança, o Chris Pincher, que teria casos de assédio sexual no histórico dele. Uma coisa meio Pedro Guimarães aqui no Brasil, né? Boris Johnson falou que não sabia a princípio, depois teve que assumir que conhecia algumas dessas histórias. E nessa, claro, acabou a credibilidade de Boris Johnson. O próprio partido dele falou que não dá mais para confiar na palavra de Boris Johnson. Em 48 horas, 15 ministros renunciaram. Ele perdeu o apoio do partido, perdeu a sua base ali de indicados para ministérios. Claro, não tem mais força para se manter, quer pelo menos prosseguir até setembro ou outono como uma espécie de primeiro-ministro interino, mas pode ser que até isso ele perca, que talvez tentem derrubá-lo ainda aí nos próximos dias, para que ele não permaneça sequer até setembro e outono. É o fim de um político populista, um político que apareceu na esteira daquele discurso populista do Reino Unido, de britânicos que queriam sair da União Europeia, do Brexit. Ele conseguiu, enfim, colocar pelo menos em prática, parte desse processo de retirada. Nem tudo que ele prometeu ali foi cumprido. Há também uma série de problemas agora econômicos, inflação, enfim, crise também de desemprego, o desemprego muito alto. E isso tudo, claro, junto virou uma bomba. Não dá para se manter no poder depois disso tudo. O apelido dele era frango escorregadio, né? Pelo David Leitão escorregadio. O David Cameron, que já foi também primeiro-ministro do Partido Trabalhista, ele apelidou o Boris Johnson de leitão escorregadio, porque desde que ele assumiu, né, em 2019, ele bateu o recorde de pedidos de renúncia e conseguiu escorregar e escapar de todos eles. É o recordista desde a década de 30 de pedidos de renúncia no Reino Unido, mas escorregou de todos eles, porém hoje, claro, não conseguiu mais, não escapou mais. E adeus, Boris Johnson, melhor para o Reino Unido, que se livra de um político que é tão populista que no início, outro detalhe interessante, quando ele se tornou esse homem anti-União Europeia, ele fez isso a partir de um texto que ele publicou num jornal. Ele publicou 2 textos, um artigo favorável ao Brexit e outro contrário. Ele viu a repercussão e depois que ele escolheu o lado. Esse é o Boris Johnson. Muito bem, Zoe, você acha que é melhor para o Reino Unido, como o Guga falou, essa saída do Boris Johnson, ou é pior? Não, estava insustentável, né? O governo do Johnson. Ele começou a se afundar em 2020, com o começo da pandemia. Ele começou sendo mais liberal, só que aí se rendeu, né, levantou as saias para o sistema, não conseguiu segurar aí a onda e fechou, né, o Reino Unido, decretou o lockdown e foi aí que o governo dele começou a desmoronar, que ele começou a perder apoio, começou a ficar impopular e mostrou que ele não é um conservador de fato, né, é um populista. Tenho que concordar aí com a fala final do meu colega Guga, que ele se mostrou um populista, né, então finalmente a Europa será
se livra aí do Johnson. Vamos aguardar quem vai vir no lugar. A gota d'água foram essas denúncias mesmo de assédio sexual, mas não dá para ignorar que também as medidas impostas por ele durante a pandemia, né, com o lockdown, também foi colocando aí mais pressão por parte do povo e por parte dos apoiadores para que ele deixasse o cargo e renunciasse. Vai ser o melhor para a Europa com essas medidas. A Europa se afundou, a Europa está cheia de dívidas, a inflação também, a economia do Reino Unido, tudo está uma bagunça e muito disso se deve aí às medidas adotadas por ele durante a pandemia. Muito bem. Paulinho Figueiredo, hoje as pessoas estão meio tensas aqui, certo, Zoe Martinez? Vocês estão muito nervosos hoje. Meu Deus do céu. Sabe o que eu acho? Eu acho que é a questão do urso. Quando o urso está para baixo, o clima fica pesado aqui. Mas vamos tentar restabelecer o processo. Paulinho, feliz de ter você de volta aqui, meu querido. De maneira nenhuma eu vetei a sua palavra. É porque às vezes aqui nesta sala de aula que a gente gosta tanto aqui, a gente precisa às vezes organizar um pouco a bagaça, certo? Por favor, eu queria um comentário seu a respeito do Boris Johnson e em seguida eu dou a palavra para que você possa responder a questão que o Guga levantou sobre as urnas eletrônicas. Vamos primeiro de Boris Johnson, por favor. Vamos de Boris. As acusações de assédio sexual que agora estão acontecendo contra o Chris Pincher, na verdade, foram só a gota d'água no governo do Boris Johnson, que já vinha muito mal, que derrubou mesmo o governo, e era um governo que vinha de uma onda conservadora no Reino Unido, de um Brexit vitorioso, né? O que começou a derrubar o governo foi que o Boris Johnson, eu não digo que ele começou a governar como um populista, não, dizer que foi exatamente o oposto. O Boris Johnson começou a governar, sim, como um político de esquerda. Especialmente durante a Covid, todas as políticas do Boris Johnson recentemente foram políticas de esquerda. Veja, o Reino Unido estabeleceu um dos lockdowns mais severos do mundo e mais longos no mundo. O Reino Unido abraçando a agenda ambiental de todas as formas. Enfim, são muitas políticas do Boris Johnson que são mais parecidas com políticas sociais-democratas do que políticas efetivamente conservadoras. E aliás, como um bom esquerdista, né, durante o lockdown, o que derrubou mesmo, que avassalou, derrubou de forma irrecuperável a popularidade do governo do Boris Johnson, foi o que se chamou de Partygate. As festas que aconteceram dentro do governo britânico enquanto a população estava num lockdown severo. Me lembrou muito o caso do João Dória, que enquanto fechava São Paulo e dizia que ninguém podia trabalhar, vinha aqui para Miami e ficava sem máscara aqui passeando pelo shopping de luxo no Bal Harbour. E isso tem a população que estava fazendo, muitos voluntariamente fazendo o sacrifício do fica em casa, quando eles veem os governantes fazendo diferente do que eles pregam, isso não tem com o governo que sustente esse tipo de coisa. E aí você, cada erro, cada escândalo, eles vão derrubando mais e mais a popularidade de um governo que já não conta mais com a confiança da população. Por isso que um tempo atrás eu disse aqui na Jovem Pan que por mais que o Boris Johnson tivesse escapado naquele momento da renúncia, a renúncia dele era inevitável, porque o governo perdeu a sustentação popular. E agora o que vai acontecer... E isso é uma coisa que acontece com frequência em governos conservadores. Quando governos conservadores param de governar de forma conservadora, que foi o mandato que a população deu a esses governantes, e aí eles se ferram de vez. Quando eles começam a ceder para a pauta que não é conservadora, que a pauta que não foi para a qual eles foram eleitos, eles começam a se arrebentar todos. E o que eu acho que vai acontecer agora, e eu acho que é a parte mais interessante, o que eu estou mais interessado agora, é em ver essa batalha que vai acontecer dentro do Partido Conservador, do maior partido inglês, do Partido Conservador, pela alma do partido. O Nigel Farage estava dizendo isso, uma luta pela alma do partido, para ver se o Partido Conservador vai ser dominado pela ala mais social-democrata ou se ele vai ser dominado de volta pelos conservadores tradicionais britânicos. Lembrando que eles são o berço, né? Você tem dois berços principais do conservadorismo, um é o Reino Unido e o outro são os Estados Unidos. Então vai ser muito interessante observar o que vai acontecer nos próximos dias e meses.